Pai, Senhor, irmãos, nós vamos continuar nossa série aqui em Juízes. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 19, pode ir abrindo aí. Juízes capítulo 19. Nosso plano de voo então vai ser, próximo domingo nós vamos ver esses últimos capítulos. Depois a gente vai recapitular todo o livro e vai fechar ele, tá? Juízes capítulo 19, só me achar aqui. Eu vou ler na NVT, mas tem algumas partes que na ARA está melhor, então eu vou usar a ARA também. E a NVI. Juízes 19. Então, Juízes 19, nós vemos falando nos últimos 3 ou 4 domingos sobre Juízes. Nós passamos sobre uma visão geral, nós não entramos muito nos detalhes. E a ideia agora desse capítulo 19 é fazer não um resumo, mas entrar um pouquinho mais no detalhe. Não sei se vocês se recordam que nós, nos diversos versículos que nós lemos, aparecia algumas partes que diziam e o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. A gente sabe mais ou menos o que eles faziam, assim, no sentido de se adoravam outros deuses, faziam algumas coisas aqui e ali, se desentendiam. Mas, aqui nesses últimos capítulos, ele vai dar os detalhes do que aconteceu mesmo. E esse talvez seja um dos piores exemplos. Aconteceram muitas coisas, mas o texto ele quis dar aqui então um exemplo exatamente o que estava acontecendo mesmo. O texto diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas o que exatamente? Está aqui o capítulo 19, 20 e 21. E nós vamos lidar com... Eu já falei que Juízes é um dos livros mais escuros da Bíblia e sangrentos. E esse é um capítulo mais escuro e mais sangrento de Juízes. E eu espero que a gente possa ler ele de uma forma diferente, porque nós lemos, às vezes, eu vou ser sincero com vocês, para as crianças a gente chega, lê e fala dos juízes, dos heróis e tal. Mas não é bem assim, pessoal. Eu vou tentar dar uma coloração que eu acho que é melhor a este livro, que não é cheia de heróis, assim, não é tão bonitinha. E certamente a gente já leu esse livro de alguma maneira, eu quero trazer essa outra maneira, e principalmente lidar com o texto, expor ele de uma maneira mais cristocêntrica. E eu espero que, à medida que a gente avança nessa história ruim, nas próximas aulas, que vocês consigam ver que esse livro tem a ver sim com a igreja e com a saúde da igreja e como que anda o povo de Deus. E principalmente que na escuridão dos textos a gente consiga enxergar a luz e a graça de Deus. Então, vamos ler então Juízes 19. Eu vou ler aqui na NVT. Eu não vou ler o texto inteiro. Nós vamos passo a passo. A gente comenta e depois lê uma parte, comenta, depois lê outra parte, comenta e assim por diante. Juízes 19, versículo 1. Eu estou lendo na NVT. Só para reforçar, isso aqui é um exemplo do que acontecia em Israel. Tá? Talvez um dos piores. E a gente vai ler. A gente não vai ver os outros capítulos, mas vocês vão ver que vai ficar cada vez pior. Assim. Eu sei que o Fernando disse que não gosta de filme de terror, mas eu vou dar esse tom aqui, porque realmente parece que você vai igual filme de terror. Você sabe que não aconteceu nada ainda, mas você sabe que tem alguma coisa errada, que rapidamente alguma coisa muito ruim vai acontecer.
E a gente vai lendo e vai ficando cada vez mais aflito, porque só piora. E isso foi Deus deixou essa mensagem para a gente entender e para a gente saber o que acontecia, né, e como é que isso está relacionado para a gente. É para nossa instrução. Eu vou começar a ler. Naqueles dias, Israel não tinha um rei, ou não havia rei em Israel na versão de vocês. Né? E havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá, para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Ele levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ele ficasse por algum tempo. E ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo e com ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: coma alguma coisa antes de sair. E os 2 sentaram, comeram e beberam. E o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite, alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher lhe disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. E assim fizeram mais uma refeição junto. Mais tarde, quando o jovem e a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo. Passa a noite aqui, alegre teu coração. Amanhã cedo você pode levantar cedo e partir. Desta vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo 2 jumentos e suas celas e a concubina. Vou parar por aqui. Então, a nossa história começa aqui sobre um levita que morava na região de Efraim. E já começa meio estranho, porque por que o levita não estava sendo um levita, né? E por que ele pega uma concubina? A gente tem aqui um homem de Deus que deveria ser exemplo para todos, fazendo o que não deveria. E ele pega uma concubina, né? A concubina basicamente era uma serva, às vezes podia ser, eu vou dizer com todas as palavras, uma escrava sexual, vamos dizer assim. E por que ele não casou com ela? Por que ele não deu oficialmente todos os direitos que um casal deveria ter, né? É estranho já. Já é uma coisa não comum. Mas de qualquer forma, continuando aqui no versículo 2, né, fala que ela se irou e foi para a casa do seu pai em Belém. E algumas outras traduções parece um pouco diferente. Parece que ela se aborreceu-se dele. Na NVI fala que ela foi infiel. Ou seja, teve uma crise aí. E eles se separaram. E ela foi para a casa do seu pai. Adulterou. Os estudiosos eles divergem um pouco, tá? Não adulterou, eles brigaram. O texto não é muito claro no original. Mas de qualquer forma houve uma crise. E eles se afastaram. E diz aqui que ele foi atrás dela. Tem alguém que está com uma versão que diz... ele foi falar-lhe ao coração. Quem tiver essa versão, acho que está da área. Pode ler, por favor? E o seu marido, verso 3, e o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. Isso. Então esse é um gancho interessante que eu vou usar mais na frente. Mas a gente vai começar então a ver como essa história anda. Ela já começa meio estranha. E conforme eu comentei, parece que vai ficando cada vez mais repulsivo esses 3 últimos capítulos. Cada vez mais ultrajante. As coisas não melhoram. E Deus nos deu essa história para nos convencer acerca de qual é o caminho que o pecado leva e bem como qual é a solução para o pecado.
Basicamente, hoje nós vamos falar do fedor da humanidade e pior ainda, como esse fedor, eu estou usando fedor por causa de carne podre, porque Deus fala que a gente tem que ser sal da terra, né? Mas não é o caso. Nós vamos ver essa situação horrível, principalmente quando o povo de Deus se comporta dessa maneira. A mensagem é essa: a perversidade do pecado se mostra quando o povo de Deus abandona o caminho. Então, nós temos aqui esse início, né? E você vê então esse levita que está meio estranho já. Ele se junta com uma concubina, eles brigam, ela vai para a casa de seu pai. E ele sente falta dela e vai tentar reconquistar ela, falar-lhe ao coração. Vocês já acham que ele é um cara legal? Ou você só acha que é só um cara que não queria ficar sem a sua posse? Porque pode ser isso também, né? A gente vai ver algum do texto aqui que provavelmente é isso. O texto ele não deixa isso muito claro, mas pelas ações dele a gente fica... Esse cara não é tão legal quanto ele parece, né? Deixa eu me achar aqui. Então, e fica meio estranho assim, né? O marido fica lá, ele chega na casa lá do sogro, e é meio aflitivo, assim, porque ele vai ficando na casa do sogro, e o sogro, não, fica mais, não sei o que, come, não sei o que, tem bolo, fica mais, não sei o que. E é ruim quando você precisa ir embora, e a pessoa, não, fica mais, né? E ele fica ali vários dias, né? É até estranho. Fica mais, não sei o que, e... ficou tarde, né? Você não vai embora da casa, não vai fazer viagem de noite, né? Todo mundo é meio assim, né? Qual que é a ideia normalmente? Você acorda cedo e vai. Agora tá tarde eu não vou, né? E é assim também com eles, né? Interessante. Né? E eles ficam lá, então tem essa relação estranha, mas finalmente eles vão partir. Né? O sogro ficou insistindo, né? Mas parece que ele... Talvez a insistência dele que ele quer tratar bem, porque ele é um levita, né? Ou talvez se a gente for na linha de pensamento de que ela acabou traindo ele e ele quer agradar ele para ele não ficar tão aborrecido, né? Ele sabe que a filha aprontou. Não sei, pode ser isso, mas o texto não deixa isso claro. Mas eles finalmente seguem viagem. Levantam cedinho, pegam a estrada cedo e seguem. E tem um detalhe interessante, nós vamos andar aqui no versículo 10, né, quando eles passam a andar. E eles rumam para Jebus, eles passam para Jebus. Porque como eles estão indo lá para Belém, eles tinham que passar por ali mesmo naquela época. Jebus é a antiga Jerusalém. E é interessante isso, porque olha como a história vai se desenrolar. E o fato de Jebus já devia ter sido conquistada. Só que eles não conquistaram. E esse é um ponto interessante que quando nós iniciamos o Juízes, que qual que era a ideia de Deus para Israel? Vocês têm que entrar na terra e vocês têm que conquistar a terra. Mas chegou um tempo que eles estavam lá na terra, Josué morreu, e eles falaram, deixa esse povo morando aí, depois a gente vê o que a gente faz. E Deus falou assim, isso vai ser um problema para vocês. Se vocês não cumprirem isso, vai ser um problema para vocês. E a gente viu que as pessoas, o problema especificamente era, os povos começavam morando ali, eles acabavam se misturando com aqueles povos, eles acabavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor acabava pesando a mão deles, né, utilizando esses mesmos povos para alertar eles. Vocês eram escravos no Egito, eu libertei vocês, vocês não me obedecem, então vocês vão voltar a ser escravos de novo. O povo clamava para Deus, Deus ouvia o clamor, levantava alguém para libertar. Esse alguém que Deus levantava era chamado de juiz. Né? E o fato de Jebus não ter sido Jerusalém, ele só vai virar Jerusalém lá com Davi,
é interessante porque já deveria ter estado na mão dos israelitas. E ele não fica na terra de Jebus. Ele segue caminho. E isso é muito importante, porque imagina se já tivesse na mão deles, Jerusalém já tivesse sido conquistada, talvez a história teria sido diferente. Né? Então, e a gente já viu, né? E no Juízes tem esses ciclos, né? O povo fazia o que era mal, Deus pesava a mão, o povo clamava, Deus ouvia, levantava o juiz libertava e ficava por um tempo com paz. E vai assim por diante. Só que a gente foi percebendo, pelo menos eu vou tentar dar esse contexto aqui, que vinha um juiz, o juiz era mais ou menos e conseguia trazer paz. Depois acontecia de novo. E vinha outro juiz, só que o outro juiz já não era tão legal. E parecia que ficava um pouquinho pior. Mas Deus ouviu o clamor, levantava outro juiz. Depois o juiz parecia que também não era tão legal. E vai nesses ciclos assim. E parece que a coisa vai piorando. Até que chega Sansão. E como o pastor disse, ele quase não consegue libertar o povo. É só no final da vida dele que ele acaba fazendo o que Deus chamou ele para fazer, que era libertar o povo dos filisteus. É na morte, tanto que o versículo diz, né? Na sua morte matou mais filisteus do que em vida. Ou seja, foi só na morte dele que ele conseguiu, vamos dizer assim, começar a libertar o povo. São ciclos que vão se repetindo, mas parece que não melhora. Aos poucos vai piorando a coisa. Até chegar em Sansão, que era um cara complicado. E eu não sei, depois de estudar dessa maneira, eu achava que Sansão ainda era um herói. Assim, você vê que Sansão era um cara terrível, assim, era incontrolável, irado, quebrou os votos dele os votos de nazireado toda hora, fez um monte de gente sofrer. Mas nós vemos ainda a glória e a graça de Deus agindo em favor do povo dele, por causa da fidelidade de Deus. Isso é muito interessante. Né? A Bíblia diz que dá dons até para a liberdade. Oi? A Bíblia está escrito que Deus dá dons até para a liberdade. Deus, a gente vê que Deus vai utilizar, vamos dizer assim, o que ele tem nas mãos. E é isso, ele vai utilizar a obra de Deus, ela vai ser cumprida. E ele vai utilizar, vamos dizer, os recursos que ele tem. Cabe a nós, a gente vai ser, como que vai ser, né? Tipo assim, cabe a nós no sentido de a gente pode ser piedoso ou vai de qualquer jeito, mas Deus vai fazer a obra dele, né? Mas tem uma diferença interessante aqui, que nesse tempo aqui, no Antigo Testamento, o Espírito vinha e capacitava de uma vez assim, a pessoa, né? Hoje em dia o Espírito habita conosco, mas é o que você falou, Deus ele vai dar dons, usar quem ele quer para cumprir a vontade dele. Vocês podem me parar, tá, irmãos? Se tiver algum comentário. E a gente vai seguindo aqui. Versículo 11. Chegando perto de Jebus, quase no final do dia, o servo disse ao homem: vamos parar nessa cidade, olha só. Vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. E o seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Interessante, né? Ele falando. Olha que ironia. Ironia não, né? Não vou ficar na cidade de Jebus. Cidade que não é do povo de Deus. Vai saber o que esses caras vão fazer com a gente, né? Então, e é assim mesmo a nossa vida, né? A gente está lendo aqui que teve um enrosco ali, teve uma briga inicial com a concubina, o sogro, né, meio estranho, quer agradar demais, eles estão partindo em viagem. A nossa vida é assim mesmo, ela é enroscada, ela tem problemas. Eu não preciso dizer isso para vocês, que eu imagino que se fosse para as crianças eu teria que explicar mais, mas vocês que são adultos, a vida não é fácil, é difícil mesmo. Mas o que a gente vai começar a ver aqui,
que assim, a vida é difícil. Porém, o problema nesse texto é que até mesmo quem devia estar do nosso lado não está agindo como deveria agir. E que o povo de Deus, esse é o problema, o povo de Deus, quando ele começa a se comportar como os outros lá fora, a coisa parece que fica pior, assim. Porque imagina, se você tem alguém que você não gosta, é, sei lá, seu inimigo, e ele vem e te fere, fala alguma coisa, te machuca, você já está esperando, é o seu inimigo. Mas e quando é alguém que você confia? O golpe é o mesmo golpe, a pessoa pode falar a mesma coisa que o seu inimigo, mas parece que dói mais, porque é alguém que você confia. E esse é o problema do texto. A gente não espera, né? É por isso, e eu quero que a gente perceba que por que Deus colocou exatamente esse texto, porque esse é o risco da igreja, porque é o nosso risco também, porque esse daqui ele foi olha só como a sutileza do texto. Não vamos ficar na terra dos jebuseus, terra dos pagãos, vamos para Gibeá de Benjamim. Isso, a gente vai ver o que aconteceu em Benjamim. E esse é o ponto principal desse texto. Não foi em Sodoma que isso aconteceu. Nós vamos ver que isso aqui parece muito com Sodoma. Foi em Israel que isso aconteceu. Isso aqui não foi na terra... Foi? Não foi na terra dos inimigos de Deus. Foi em Benjamim. É como se fosse hoje em dia, né? Eu estava conversando outro dia com o pastor, como se fosse hoje em dia, onde é que teria acontecido isso? Era como se fosse, a gente pode perceber, essas coisas horríveis que acontecem no carnaval. Isso aqui aconteceu no retiro de carnaval. Esse é o problema. Não foi lá fora, assim, não. Imagina, você está num retiro e acontece isso aqui. Esse é o nível de perversidade que o pecado leva a gente. E não só isso. A gente vai ver que 19, 20, 21 fica cada vez pior. E esse é o problema. Esse é o que a coloração, o pano de fundo que eu quero deixar para vocês. Por isso que Juízes é tão terrível. É horrível mesmo essa história. Mas existe, como eu disse, lampejos de graça e de luz ainda no texto. A gente vai ver. É um pouco desesperador, mas no final dá tudo certo. Onde nós estávamos no texto? 10, né? Essa parte é 14. Daí eu li, eles falaram que não queriam ficar, né? Vamos para Gibeá, Ramadão. Ele fala, né? Não vamos parar aqui. É como a gente está na estrada e está tudo escuro. E a esposa fala, não para o carro aqui. Não para o carro aqui. E a gente segue, né? Viagem. Daí o servo fala, não, tá bom, vamos para Gibeá, Ramá. O que chegar primeiro a gente fica, né? Versículo 14. Então prosseguiram. E o sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade do território de Benjamim. E pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. À noite, um homem idoso voltava para casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Ele era de Efraim, mas morava em Gibeá. Onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando os viajantes sentaram na praça da cidade... Não, quando viu os viajantes... Versículo 17. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntaram de onde vinham e para onde iam. E o homem respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Eu fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha, forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Versículo 20. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem, mas não passem a noite na praça, de jeito nenhum. E levou os animais, os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois de que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Até aqui. Então, chegaram em Gibeá, terra do povo de Deus. Né? Finalmente estamos seguros, por assim dizer. Eles amaram acampamento, mas olha que sempre que estranho que está no texto. E aqui começa o filme de terror.
Imagina quando você chega num lugar e parece que você conhece o lugar, você já esteve lá, mas está muito estranho, né? Está deserto, as coisas estão mais feias, mais decaídas. Sabe aqueles filmes assim que você vai passando na cidade, a pessoa está na janela, fecha a janela rápida, você passa assim, a pessoa fecha a porta. Estranho, né? E é isso, você vê o que acontece aqui, né? Porque é normal, pelo menos naquela época, que as pessoas hospedassem uma na casa das outras. Aqui ele deixa claro, ó, eles estavam na terra dos israelitas, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Tem algo estranho acontecendo. Mas tá bom, ninguém quer hospedar a gente fica na praça, né? Imagina você ficar aqui nessa praça, dá para passar a noite aqui na praça? Mas parece que naquela época dava, né? Aparentemente. Eu não quero, acho que você vai falar. Eu gosto muito desse costume aí, né, irmãos? Que vocês são jovens, não passaram pelo meu. Não, é bem assim, não. Tem gente que passou. A Ana é a mais próxima, pastor. Você estava andando. Não, e o Manassés também, pastor. Você estava andando em Gibeá de Presidente Prudente, conhece Marília, aqui. E você ia fazer uma viagem de 80 km a pé. Precisa dormir. O que você faz? Hã? Na casa de alguém. Você entra em qualquer casa. Entra ou não? Você chega em qualquer casa, bate na porta. Né? Oi, de casa? A pessoa sabe. Eu estou indo para, posso pousar? Pode entrar. Vai comer. Ó, só uma coisa. Normalíssimo. Tranquilíssimo. Fizemos isso muito. Recebemos muitas vezes. Você pode imaginar que isso é tranquilo? Agora, o que o irmão Felipe está pondo aí, nós estamos com uma outra cultura. É assim. Eu preciso passar a noite na casa de alguém. O que eu faço? Eu sento na praça. Chego na praça e sento. Só vai ter gente sentada ali, é o costume, se essa pessoa está precisando de passagem. A pessoa que vem da roça, da minha é que chega e diz, pois não? Olha que bonito, né? É. Aí o cara, e ele então vendo aquilo, foi convidado. Deus ele dá ele dá instruções específicas para cuidar de estrangeiro, gente que precisa de hospedagem mesmo, isso é bem comum mesmo. Mas assim, o que dá a impressão é que eles ficaram muito tempo na praça e ninguém quis hospedar ele. Só um cara, um senhorzinho que passou. E você viu como ele falou? Na minha versão tá de jeito nenhum. Na versão de vocês está diferente? Alguém pode ler, por favor? Aqui, Isso já assustou ele, né? tão somente não passa da noite na praça. No final do recolher, a minha versão é: ninguém há que o recolher em casa. Então, parece que foi um pouco difícil, porque eles estão em Benjamim, terra do Senhor. Deveria ser um pouco mais fácil, mas o senhorzinho Deus foi bem enfático: não passem a noite na praça. Então somente não passas a Então somente. Não passa. Já haveria um perigo iminente. Alguma coisa estava errada. Parece que não teria problema passar a noite na praça, mas não ali, né? Em Israel não deveria ter problemas, mas ali tem algo errado. É o caso, não foi no carnaval, foi no Rio de Janeiro. Estou falando demais hoje, mas não é explicação. Pode falar, não tem problema. A gente estava em Israel e nós passamos por um lugar muito feio. Eu falei isso aqui. Muito feio para nós. As casinhas, nós iríamos aqui que é a comunidade. Algo feio. O guia mandou parar o ônibus e disse assim: você e você. 3 mulheres. Vem. Eu gostaria que vocês ficassem, tinha uns rapazes assim, eu gostaria que vocês ficassem aqui e daqui 40 minutos a gente tem que pegar vocês. Peguem um pouco. Mas não existe, não sei. Elas disseram de jeito nenhum. Loucura! Eu estava brincando com vocês, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se essas 3 mulheres descessem aqui, ficassem aqui, nós fôssemos embora, quando nós voltássemos,
elas estariam aqui e diriam para nós: apareceu aqui alguém e perguntou se a gente estava com problema, se queria ir para casa. Olha, né? Elas estariam em segurança. Mas aí o próximo. Tá feio. Vamos prosseguir. Então, mas deveria ser assim, né? Deveria ser assim, mas a gente vai ver que... Não é, mas não foi. Deixa eu ver tudo. Vou deixar aqui. Então, achei. Versículo 21, né? E depois lavaram os pés, comeram e beberam. E vocês acham que ficou tudo bem? Você acha que ficou ok? Até o 20. Tem bastante texto ainda, né? Se fosse ficar tudo bem, seria, então eles comeram e beberam, depois acordaram e seguiram viagem, né? Mas tem bastante texto na frente, né? Então vamos lá, versículo 22. Enquanto se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Eu quero ler em outra versão porque está melhor. Eu vou ler na ARA e eu vou ter que ler também na NVI. Enquanto se alegravam, versículo 22, estou lendo na ARA. Eis que homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta. E falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Versículo 23. E o senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: não, meus irmãos, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. A minha filha é virgem, é a concubina dele. Trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o melhor que vos agrade. Porém, a esse homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e a entregou a eles para fora. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. A romper da alva, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantou-se pela manhã o seu senhor, já passou a noite, né? Abriu a porta da casa e saiu a seguir seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E lhe disse o levita: levanta e vamos. Porém, ela não respondeu mais. Então o homem se apôs sobre o jumento e dispôs e foi para casa. Até aqui. Aqui a gente começa a ver como as coisas começam a ficar ruins e como ela fica muito estranha. A cena inteira é muito estranha. Eles estão lá, comendo, bebendo, tranquilos, e alguém bate a porta. Vocês acham que é uma batidinha tranquila? Tem alguém aí? Oi, por favor, se for assim. Oi de casa. Oi de casa. Na NVI tá assim, ó. Ele traduz um pouco diferente. Ele disse alguns vadios da cidade, né? Na área tá melhor porque ele fala filhos de Belial, que é bem pesado assim, tipo, imagina que alguém que é crente você chega e fala: você é um filho de Belial. Não é uma palavra pesada. Na área isso, na NVI ele traduz como homens vadios, mas a NVI diz aqui, ó: cercaram a casa e, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso. Não foi tranquilo. Não foi uma batidinha, foi algo bem estranho e tenso, né? Mas de qualquer forma, homens que não valem nada, filhos de Belial, gente depravada, homens sem valor algum, são benjamitas. E o homem abre, né, o senhorzinho fala: o que vocês querem? Ele diz, né: traz esse homem que está aí para fora da sua casa, a gente vai abusar dele. É chocante isso, né? Porque imagina se fosse com a gente, imagina se alguém chega na sua casa, alguém foi visitar um parente seu e você recebe uns homens desses, né? A gente vê o quão tenso é essa história, porque a gente lê assim, a gente às vezes talvez não
consiga imaginar muito bem, porque o texto foi um texto escrito numa língua antiga, né? Mas é essa coloração que tem, né? Essa história, né? E fica mais estranho, né? Porque o velho tem uma barganha para fazer, né? Entregar as filhas e a concubina, né? Naquela época, né? Esses homens, parece aparentemente, as mulheres valiam menos do que os homens, né? Ou talvez porque ele era um levita, e levita ele tinha era especial, algo assim, mas mesmo assim é estranho, né? Porque se fosse com a gente, o que os homens fariam? Vocês não vão levar os mulheres. A gente vai lutar aqui, a gente vai até alguém morrer, mas vocês não vão levar. Mas é estranha essa história, né? Uma coisa muito estranha. E essa barganha aqui, e fica mais estranho porque vocês já ouviram essa história antes? Gênesis 19. Gênesis 19, a gente tem a história de Ló, que Ló estava na cidade, era uma cidade perversa, Sodoma, uma das mais terríveis que já existiu, que foi devastada depois. E os anjos chegam lá para resgatar Ló, né? E chegam depois nos homens, porque querem abusar dos anjos. A mesma coisa, no caso, os anjos usaram os seus poderes angelicais para cegar os homens. Então a gente pode ver a similaridade de como Israel se tornou aqui, né? Israel se tornou, vou dizer assim, nova Sodoma. Normalmente as cidades nova alguma coisa, quando você pega uma cidade e bota um nova na frente, é para simbolizar a cidade antiga. Você pega o que é de melhor na cidade antiga e tenta recriar uma coisa nova, sem as coisas ruins. Nova York faz referência a uma cidade de York. Nova Amsterdã, tem uma cidade Nova Amsterdã, faz referência a Amsterdã. Tem Nova Inglaterra também, tem Nova Zelândia. Então assim, isso é comum aqui, só que a gente tira as coisas ruins e deixa as coisas boas. Nova Curuçá? Nova Curuçá, Vila Nova Curuçá. Então a gente tá vendo aqui que Gibeá de Benjamim se tornou Nova Sodoma. E eu quero ressaltar, eu vou ressaltar isso porque o risco é real, gente. Porque a gente vai ver aqui depois que vai ter as batalhas aqui, né, da Guerra Civil. Apesar de estar no final do capítulo de Juízes, isso aconteceu no início de quando Josué morreu. Acho que é lá para Otiniel. Ali pouco depois de Otiniel já aconteceu isso. E ao mesmo tempo aconteceu Ruth, que a gente vai ver também. Mas assim, foi logo depois que eles conquistaram a terra. E foi assim, gente, uma geração. Foi uma geração. Porque, assim, alguém imaginaria que isso ia acontecer? O povo de Israel entrou ali com Josué, conquistou Jericó, teve um revés ali com Ai. Gente com pecado, com problema, sim, murmurou no deserto, sim. Mas uma geração se tornasse tão terrível isso? Então isso é assim, a gente está a uma geração da apostasia. Esse é o ponto. Gente, basta uma geração. Então, vocês que são pais aqui, não dá para descansar. Basta uma geração. E a gente vê aqui, está claro, uma geração e o povo saiu de povo de Deus para Sodoma. O risco é esse. E pior assim, quando a gente se comporta como pagão, a gente fica pior ainda que eles. Porque é aquela história. Se já é um inimigo, alguém que já está todo detonado, esse cara aí... Mas o pior é porque é gente que se diz que é crente aqui. Esse é o ponto. E o risco é real, gente. O povo de Deus que abandona o caminho é isso aqui. E o pecado, a gente vai ver, é terrível, ele traz sofrimento e cada vez piora. A gente vai ler depois os outros capítulos, nas próximas aulas. Eles tomam umas atitudes aqui, você fala, eles estão vendo o que eles estão fazendo errado? Não está claro assim que só vai piorar a situação?
alguém tem uma ideia, assim, a gente vai ver depois, assim, vamos ali guerrear contra Benjamim, depois eles acabam guerreando contra outra cidade irmã, que era, esqueci o nome agora, Benjamim, e depois eles acabam arrasando a de Jabes de Gileade, tem uns negócios lá em Siló. Você vê assim, esses caras tão loucos, mas é isso, assim, é Deus mostrando o caminho do pecado, a confusão que ele traz é esse. Ele toma uma atitude errada, daí você fala, não é só sacrificar a Deus, pedir perdão e é isso, e mudar o caminho? Mas eles não fazem isso, eles tomam uma atitude, fica pior, você fala, por que vocês estão fazendo isso? E é isso mesmo, gente, o pecado, quando a gente, o povo de Deus deixa o caminho é esse. Você fica cada vez pior, cada vez mais ultrajante. Não é à toa que Paulo, lá em Coríntios, fala, eu tenho ouvido coisas entre vocês que nem entre os descrentes eu ouço isso. Mas eu quero ressaltar assim, que nisso resulta também a glória e a graça de Deus. Porque a gente vai ver assim, porque se teve essa confusão toda, a gente vai ver Deus trabalhando assim por fora, parece que está tendo uma confusão, mas Deus vai costurando a história por fora e vai levantando pessoas e homens que são, eu vou dizer assim, tem um coração guardado por Deus. E Deus resgatando o povo, assim, a gente vê que é uma coisa maravilhosa, assim, que é impressionante, assim, tá tão horrível, mas Deus começa, e depois a gente vai ver isso, tem Ruth, tem Boaz, tem pessoas ainda no meio de Deus que Deus resgata e que guarda, e que mesmo nesses contextos, Deus ainda fala, eu vou resgatar vocês, eu vou ser fiel à minha promessa. Pode falar. Vamos ver se isso conversa com o que você está falando aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem Romanos. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se escureceu. 23. Mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança do homem corruptível, pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração e imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pelo que Deus abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, e deixando o uso natural da sua mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Isso aqui é Paulo na carta de Romanos. E é o que está acontecendo aí em Juízes. Então, assim, deixaram de dar a glória a Deus, deixaram de fazer o que era devido, o que era o certo, e se perderam. Deixaram de ir para a igreja. Então, se desligaram de Deus, esqueceram a palavra. É que assim, segundo o que o Felipe falou, é um negócio que aconteceu dentro do retiro. Então, assim, eles estão na igreja ainda, mas é isso. É a palavra de Deus. Assim, eles usam o linguajar religioso, eles vão à igreja, eles fazem, mas assim, tá brincando de tem crente. Culto de crente, tem batismo de crente, mas não tem coração de crente. Esse é o ponto. E a palavra de Deus saíram no coração, porque eles já tinham toda a lei. Era só, a gente vai ver, eles fizeram alguns juramentos, depois a palavra de Deus fala, se você fez um juramento, você se arrependeu, você não deveria ter jurado isso. Tem um Levítico, tem um sacrifício especial para você sacrificar, fala, Deus, eu jurei isso para você, mas eu não vou fazer, não dá para fazer. Era só eles fazerem isso. Mas você vê que eles vão tomando atitudes, eles juraram, não, a gente jurou, então a gente tem que tomar outra atitude, e eles pecam mais, assim, e piora a situação. Então eles tinham a lei, mas eles estavam completamente perdidos. Esse é o efeito do pecado. É isso que a gente tem que ter em mente. Mas vamos prosseguir aqui. E fica estranho porque tem esses dois aqui, o levita e o senhorzinho, né? A gente acha que eles são legais, mas é estranho também. Por que eles fazem isso, né? E a gente vê que o levita jogou a mulher dele e ele não ficou aflito, assim. E agora, o que eu faço? Não, parece que ele dormiu. Tranquilo, assim. Levaram, já era. Esse é estranho isso, né? E depois e tem aqui um estupro coletivo aqui desses caras e depois largam ela.
E ela depois consegue, sei lá, se arrastando, é largada ali, ela chega à porta e ele vai seguir o caminho dele, assim, né? Você vê assim, como é estranha essa história, como é terrível. Parece que não tem ninguém que vale alguma coisa aqui, né? Ele vai seguir o caminho dele, assim, né? Ah, já era, levaram. E depois ele vê ela parada na porta, né? E ele diz, levanta, vamos. Você vê, o que vocês fariam nesse caso? Pensa comigo. Alguém que você, sei lá, no caso dos homens, né? Ele não era marido, mas assim, sei lá, era concubina, como se fosse, sei lá, noiva, namorada, alguma coisa assim, e aconteceu uma coisa dessa. Você encontra ela na porta, mas assim, vamos supor que você não viu o que aconteceu, você não largou ela. Mas ela chega assim, o que você faz? Levanta e vamos? Estranho isso aqui, né? É assim, o coração tá tão endurecido, assim, tão insensível, cheio de calo, assim, que é terrível, assim. Só que ela não responde mais, né? E no começo fala que ele foi atrás dela, né? Foi falar ao coração dela. Mas então, a gente vê que... O sentimento que ele tinha, ele foi lá, ficou com o pai, Oi. na volta. Naquela parte ali quando ele se reúne, que aí ele conta mais ou menos a história. Não sei. Depois. A gente vai ver no capítulo... parte? Não. Ah, O capítulo 20 vai ver depois. não, Porque ele dá uma mentira. isso eu queria saber. Ele não deixa claro. Gente, né? Ele mente. Eu falei, poxa, Não, então. É mais estranho ainda. É como eu disse. Fica pior a história. fica pior, porque ele chega Fica lá pior. com milhares de pessoas e ainda vai lá nisso. Fica Isso pior. eu queria saber, daí Ela ele percebeu isso e as mulheres ficam olhando lá que os homens falham, não é? Exato. Os homens, nessa história, pelo menos, não deveriam fazer. Não fizeram o que deveriam fazer. É. E como que ele justifica, né? Quem? O esquartejamento ali. Entendi. Vamos prosseguir aqui. Versículo 20. Fica pior a história, né? Calma, tem mais coisa. Versículo 29. Quando chegou a casa, pegou uma faca e desmembrou o corpo da concubina em 12 partes. E enviou para cada parte para cada tribo em todo o território de Israel. E todos os que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Acho que na Ara está um pouco diferente, diz assim, está um pouquinho melhor, eu acho. Ele diz: nunca se fez, nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai, falai. A minha pergunta pode Pode. um problema, mas estava se referindo ao que aconteceu à concubina antes ou depois do esquartejamento? Eu acho que a situação como toda, porque depois o pessoal está falando e vão chegar e vão perguntar, tá, me explica pra gente o que aconteceu. Acho que é a situação inteira. Mas é estranho isso, né? Como todas as coisas acontecem aqui. E eu espero que o sangue de vocês estejam fervilhando aí, porque é assim mesmo que a palavra de Deus quer que a gente se sinta. Indignadíssimo com isso. Espero que vocês estejam sentindo o mau cheiro da coisa horrível que está acontecendo aqui. E a Bíblia, às vezes a gente acha que a gente esquece que a Bíblia é a história real. Né? A Bíblia é a história real da gente. E às vezes ela lembra a gente com uma pancada dessa, um soco no estômago. Né? Essa história é tão terrível que ela ficou com uma má fama em Israel. Em Oséias 9, 10, depois 10, 9, Deus fala que Ele está julgando o povo. Ele fala assim, né? Nos dias de Gibeá, eu sei que vocês fizeram. Eu sei que vocês pecaram daquele jeito. Tamanha sujeira que aconteceu naquele dia, né? Foi uma das piores coisas que aconteceu em Israel. Né? Então e esse é o pior, assim, né? Porque tem, vamos dizer assim, quando você chega num banheiro de shopping ou rodoviário, assim, que eles jogam uma coisa assim para disfarçar o cheiro. A primeira coisa que você sente é uma nota floral, assim.
Daí você sente mais rapidamente, vê aquele cheiro horrível e se agarra no seu nariz. Isso aqui essa história é pior porque ela tem notas florais que você, tá em Benjamim. Você não espera isso. Do nada assim vem essa pancada assim, você fica, como assim? O que está acontecendo? Está em Benjamim, né? Isso que é. E esse é o ponto de Juízes, porque quando a gente está lendo Juízes, a gente fala e a gente lê. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, é isso daqui, né? E esse é o declínio espiritual do povo, né? E esse é o risco real da igreja que abandona o caminho, né? E qual a nossa esperança aqui, né? Tornai-vos para mim, para que eu torne a vós. Exato. E essa é a nossa esperança. Qual a nossa esperança aqui? Esses dois camaradas, eles não valem nada, tem essa história horrível, né? Tem esperança nessa história? Tem. Primeiro que Deus é o justo juiz que pune o mal. A gente vai ver como Deus vai punir Benjamim, vai ser terrível, né? E parece que o pessoal de Benjamim se safou aqui, mas eles não se safaram não, né? Deus sabe do mal que aconteceu. E é estranho, sim, às vezes entre o povo de Deus, né, coisas horrorosas acontecem. A vida é difícil mesmo, como eu disse, né? E esse é o alerta real, assim, né? Não falta gente assim dentro da igreja, né? Que tem, como eu disse, batismo de crente, louvor de crente, trabalho de crente, mas falta coração de crente. Que é o coração mesmo, né? Que precisa se voltar a Deus. Mas o ponto lembra que a gente falou, o levita foi falar ao coração da sua amada lá, em Oséias, conforme eu falei também, que Deus está falando com o povo, julgando ele, diz que Israel é comparado com uma prostituta que trai o Senhor dele. Olha que interessante. E fala que Deus foi falar ao coração da sua amada. Mas olha que interessante. Apesar de tudo isso acontecer, e lá em Oséias a gente vê que Deus está falando que Israel se prostituiu. O que Deus fez com Israel? Jogou para fora? Jogou para os lobos? Falou, se vira aí. Na hora, o levita, né? Ele, eu gosto dela, mas quando a coisa aperta, joga fora essa isca aí. Vai ela. A nossa esperança é que Deus não é que nem esse levita. É ao contrário, ele se entrega. Ele que vai à frente ele se entrega para ser morto, né, pela sua amada. E essa é a nossa esperança, né? Porque muitas vezes o povo de Deus acontece essas coisas, é difícil mesmo. E apesar de a igreja muitas vezes se comportar como nova Sodoma, como a gente vê aqui, o Senhor Jesus ele promete que um dia ele vai criar uma nova Jerusalém, que é a cidade santa do Cordeiro. É bem bonito como a gente vê depois em outros livros como isso se desenrola, né? Porque essa é a nossa esperança. Porque a vida é difícil mesmo, às vezes a gente vai se sentir trancafiado. Lá fora é bem perigoso mesmo, assim, o mal vai bater a porta e vai ter coisas difíceis mesmo. Mas tem uma similaridade com o fato dessa cena, que é lá em Lucas, nos evangelhos, o pessoal também estava trancado. E ele estava com muito medo assim, de serem pegos pelos romanos, né, como pegaram Jesus. Mas é interessante que Jesus, vencendo a porta, e ele entra, né, e diz, paz seja convosco. Né? E às vezes a gente vai se sentir assim. Porque tem dias escuros mesmo na nossa vida, né? Mas mesmo que tenha histórias que deixam a gente de cabelo em pé, assim, que é horrível. Mas diferente desse tempo, o que a gente lê sempre que cada um fazia o que era reto em seus próprios olhos, Israel não tinha um rei. Diferente daquele tempo, hoje nós temos um rei. Né? Nós temos um rei que nos protege, que luta, que salva e que pune o mal. E que nesse fedor todo que nós estamos encontrando aqui, né? O que se faz necessário é o bom perfume de Cristo. Né? E para esse bom perfume de Cristo, né, ter subido aos céus, ele teve que se entregar. Né? E se a gente acha que esse capítulo é escuro e ruim,
não é tão escuro como uma certa sexta-feira lá no Gólgota. Graças a Deus por isso, né? Porque para que as coisas viessem a cheirar bem, né? O bom perfume de Cristo se faz necessário, né? E essa é a nossa esperança, né? Se a igreja às vezes pode parecer nova Sodoma e ter todos esses problemas, o Senhor Jesus vai inaugurar a nova Jerusalém, onde nenhum mal vai acontecer, né? Onde nada como um filme de terror, o Fernando não gosta, né? Não vai acontecer nada como um filme de terror, onde os homens não se acovardarão e as mulheres serão plenamente protegidas, né? A gente vê lá em Zacarias 8, diz que as praças ali não são perigosas. Ele diz que as crianças brincam por lá. Depois vocês leem para vocês dar uma olhada, né? E essa é a nossa esperança, né? Que por muitas vezes a vida é difícil mesmo. Porém, nós temos a nossa esperança no Senhor Jesus, amém? Eu vou parar aqui por causa do tempo. Alguém tem um comentário a respeito desse capítulo? Alguma coisa que nós não comentamos? Dá uma acelerada no final. Há tempo particular que vai. Dá pra gente escolher. Se ninguém se voluntariar, eu vou chamar. Vai por livre, espontânea pressão. Mas tem uns minutinhos ainda, que alguém quiser comentar. Bom, mas nós vamos... Nessa parte final, quando a moça, ela se arrasta para a porta, pelo que fala aqui, ela está com a mão sobre o limiar, não é isso? Parece que ela É como se ela tivesse quase alcançar a porta. E ali parece que ela já está sem vida, né? Ela não está mais com vida. Ela foi desmembrada sem vida já. Depois. Levantando-se com as mãos sobre o limiar. Eu não lembro quem foi que falou, mas quando uma pessoa é um ambiente diferente, mas quando a pessoa ia para o templo e colocava as mãos no templo pedindo misericórdia. Isso eu nunca ouvi, mas interessante. Pedindo se eu não me engano, acho que foi Davi que fez isso, quando ele pecou contra o Senhor na questão de Betseba. Ele se ajoelhou e colocou a mão sobre o... Eu acho que tem um filho, tem uma briga ali, filho de Salomão, filho de Israel, filho de Davi, um dos filhos de Davi brigando com Salomão, e ele pede misericórdia para Salomão. E acho que ele faz isso também. Se joga no quarto. Não, foi um outro cara. Eu sei o que você está falando. Ele morreu pendurado pelo cabelo, não é esse, esse é outro cara. Enfim, mas eu vou dar uma olhada nisso, é interessante. Pode ser que o texto seja querendo dar esse alerta. Eu não sei porque ele me lembrou essa passagem de me ajuda. Eu estou precisando, me ajuda, não sou pobre. Ele não tem nenhum precedente, né? Oi? Não existe nenhum precedente nessa atitude dele no planejamento. Não. Ele só quis alertar o povo, assim, né? Acho que ele ficou indignado também em algum momento, né? Mas o que o povo fala no final aqui, né? Imagina todo mundo falando, recebendo um joelho, assim. O que é isso? O que está acontecendo em Israel? E é o que nós vamos fazer aqui, eles falam depois, ponderar nisso, considerar e falar. Então nós vamos nos próximos domingos ponderar e falar sobre isso, quais são os aspectos. Joelho 12 pedaços, as 12 tribos. As 12, um para cada tribo. Mas para resgate do Senhor vem 12 discípulos congregando. Exato. Amém?